Louvado seja o nome do Senhor, irmãos, pois estamos vivos. Pela misericórdia dele, estamos vivos. Boa noite a todos. Peço por gentileza que abram sua Bíblia no primeiro livro, Gênesis, capítulo de número 4. Gênesis, capítulo de número 4, a partir do versículo 1. Essa é fácil, né? Gênesis capítulo 4, a partir do versículo 1. Todos acharam? Assim diz a palavra do Senhor. Adão teve relações com Eva, a sua mulher. Ela ficou grávida e deu à luz Caim. Então ela disse: adquiri um varão com o auxílio do Senhor. Depois deu à luz Abel, irmão de Caim. Abel foi pastor de ovelhas e Caim foi agricultor. Aconteceu que, ao fim de um certo tempo, Caim trouxe do fruto da terra uma oferta ao Senhor. Abel, por sua vez, trouxe das primícias do seu rebanho e da gordura deste. O Senhor se agradou de Abel e de sua oferta, mas de Caim e de sua oferta não se agradou. Caim ficou muito irritado e fechou a cara. Então o Senhor lhe disse: por que você anda irritado? E por que essa cara fechada? Se fizer o que é certo, não é verdade que você será aceito? Mas se não fizer o que é certo, eis que o pecado está à porta, à sua espera. O desejo dele será contra você, mas é necessário que você o domine. Caim disse a Abel, seu irmão: vamos ao campo. Estando eles no campo, Caim se levantou contra Abel, seu irmão, e o matou. O Senhor disse a Caim: onde está Abel, seu irmão? Ele respondeu: não sei. Por acaso sou o guardador do meu irmão? E o Senhor disse: o que foi que você fez? A voz do sangue do seu irmão clama da terra a mim. E agora você é maldito sobre a terra, cuja boca se abriu para receber da sua mão o sangue do seu irmão. Quando você cultivar o solo, ele não lhe dará a sua força, você será fugitivo e errante pela terra. Então Caim disse ao Senhor: meu castigo é tão grande que não poderei suportá-lo. Eis que hoje me expulsas da face da terra e da tua presença terei de me esconder. Serei fugitivo e errante pela terra, quem se encontrar comigo me matará. O Senhor, porém, lhe disse: não. E se alguém matar Caim, será vingado 7 vezes. E o Senhor pôs um sinal em Caim, para que se alguém viesse a encontrá-lo, não o matasse. E Caim se retirou da presença do Senhor e habitou na terra de Nod, a leste do Éden. Oremos. Louvado e exaltado seja o teu nome, Senhor. Toda honra e toda glória sejam dados a ti, acima de todas as coisas. Como foi cantado hoje, reina em nosso meio, reina em nossos corações. Reine, Senhor, na pregação da tua palavra. Seja a minha boca tua, seja o meu coração agora totalmente teu, para todo sempre, Senhor. Seja a minha mente, tudo que eu for falar, Senhor, esteja pautado por tuas escrituras, Senhor. Guia-nos pelo teu Espírito Santo. Abra os nossos corações para entender mais da tua palavra e do teu santo e sacro evangelho. Em nome de Jesus, Pai. É o que eu te peço e assim já te agradeço. Amém. Podem se assentar, por gentileza. Que texto, né, irmãos? Um texto bem pesado. Ainda mais domingo à noite, né? O primeiro homicídio relatado nas Escrituras. Após a queda do homem, após a queda do próprio pai deles, de Caim e Abel, e de sua mãe, parece que o homem continuou caindo gradativamente no pecado. Continuou caindo gradativamente no erro. Nós conhecemos muito bem esse texto, conhecemos muito bem o que aconteceu, por que Caim fez isso. Temos as nossas questões em nossa mente, o porquê Caim assassinou Abel, porque Caim matou o seu próprio irmão. Talvez por luxúria, ganância, talvez por inveja, por ódio do próprio Deus. Conhecemos muito bem esse texto, sabemos o porquê ele se deu, né? Quem era Caim, quem era Abel. Conhecemos ali, 1ª e 2ª Gênesis, a criação do mundo, a criação do universo por parte de Deus, a criação do homem, dos animais, a criação da mulher, a sua auxiliadora. Conhecemos também
o capítulo 3 de Gênesis, ali a queda do homem, né? A queda da raça humana, representando a queda da raça humana, onde o homem e a mulher comeram do fruto proibido. Primeiro almejaram ser igual a Deus e depois desobedeceram ao mandato do Senhor, comendo do fruto. E aí chegamos no capítulo 4, onde parece que o homem continua a cair no pecado. Após Deus falar que o que eles fizeram, o que Eva e Adão fizeram era errado, era pecado diante dele, iriam sofrer consequências terríveis ao longo de toda a raça humana, Caim fez a mesma coisa. Caim caiu de novo. Novamente pecou contra o Senhor. Novamente acontece um pecado. O primeiro homicídio da raça humana é um irmão matando outro irmão. Infelizmente, no meio cristão em si, há mais ou menos desde uns 40 anos atrás até hoje, tem crescido uma teologia conhecida como teologia da prosperidade, onde é conhecido a confissão positiva, que nada mais é do que isso aqui. Você é bom. Você é gente fina. Seu coração não tem mácula nenhuma. Na verdade, os pecados que você comete dia após dia, até então não são pecados. Fora se você matar alguém, como fez Caim, ou cometer um crime hediondo. Mas fora isso, as libertinagens que você diariamente talvez faz, não é pecado diante do Senhor. Se você está aqui hoje, é mais ou menos assim que funciona. Se você está aqui hoje, sentado nesses bancos, é porque você é infinitamente melhor do que o povo que está lá fora, cometendo todo tipo de atrocidade. Isso é confissão positiva. É onde pastores, que na verdade são coaches, onde pregadores, que na verdade são coaches, diz à igreja o que ela quer para se sentir bem. Você é ótimo. Você é perfeito. Só que em toda a Bíblia, somos levados ao fato de pensar que, na verdade, não somos bons. E de saber que, na verdade, não somos bons. A premissa do Evangelho, a ideia-chave do Evangelho, na verdade, nada mais é do que Cristo veio para salvar pecadores. Então, se somos bons, não devemos nem estar aqui. Se Cristo veio para salvar pecadores, e se estamos aqui porque somos melhores do que os outros que estão lá fora, porque talvez não somos pecadores, devemos pegar todas as nossas coisas e ir embora daqui nesse exato momento. Porque esse local aqui não serve para gente como nós. Mas, na verdade, aqui somos pecadores, necessitados da graça divina todos os dias. Somos pecadores. E, por isso, devemos interceder pelos nossos próprios pecados. E é algo que está em falta na igreja. Poucas vezes, infelizmente, vemos nas orações, Senhor, perdoa os nossos pecados. Poucas vezes, em nossas orações, infelizmente, não damos nome aos pecados que às vezes cometemos. Inveja, blasfêmia. Isso é um erro, irmãos. Porque a ideia de toda a Bíblia, de toda a Escritura Sagrada, é dizer ao homem que ele é caído. A ideia, como eu falei, a ideia-chave do Evangelho é dizer ao homem que Cristo veio para salvar pecadores. É muito duro, irmãos. A mensagem em si ela é muito dura. O texto que a gente acabou de ler ele é muito duro. Mas não podemos nos esconder dele. Assim como também de outros textos que falam sobre o pecado humano. O apóstolo Paulo diz, todos pecaram e carecem da glória de Deus. Sem santidade, ninguém verá a face do Senhor. É duro demais entendermos que, de fato, somos ruins pra caramba. Essa é a verdade.
somos muito ruins. É duro. Parece que bate no nosso coração, ficamos arrepiados, mas a verdade é que somos muito ruins. E esse texto nos mostra que não há muita diferença entre nós e Caim. Me desculpa a introdução longa, mas sinto a necessidade de falar. Não há muita diferença entre nós e Caim. Nós também podemos, se dermos ouvidos às nossas vontades e às súplicas do nosso coração pecaminoso, também podemos matar o nosso próprio irmão. É loucura pensar isso, mas podemos. Nós, me desculpa, mas de fato somos loucos a esse nível. Somos pecadores a este nível. Preste atenção comigo, por gentileza. Gênesis capítulo 4, a partir do versículo 1. Adão teve relações com Eva, a sua mulher. Ela ficou grávida e deu à luz Caim. Então ela disse: adquiri um varão com o auxílio do Senhor. Depois deu à luz Abel, irmão de Caim. Abel foi pastor de ovelhas e Caim foi agricultor. Aconteceu que, ao fim de um certo tempo, Caim trouxe do fruto da terra uma oferta ao Senhor. Abel, por sua vez, trouxe das primícias do seu rebanho e da gordura deste. O Senhor se agradou de Abel e de sua oferta, mas de Caim e de sua oferta não se agradou. Caim ficou muito irritado e fechou a cara. Dá a entender, de fato, que há uma diferença ali, quando a gente vê o versículo 3 e o versículo 4, tem uma diferença ali, um contraste entre a oferta de Caim, a primeira oferta, e a oferta de Abel. O texto dá a entender que Caim, possivelmente, pode ter pego os frutos da terra que estava à sua disposição, enquanto Abel pegou das primícias do seu rebanho, né? Pegou ali, talvez, o cordeiro, né? O animal mais gordo, mais forte, para oferecer ao Senhor, o animal mais saudável. Mas devemos entender que o próprio texto dá essa noção a nós, às vezes passa desapercebido. Eu só fui perceber depois da minha terceira leitura desse texto. É que o Senhor não só rejeitou a oferta de Caim e não só aceitou a oferta de Abel. Ele rejeitou Caim e rejeitou a sua oferta. Aceitou Abel e aceitou a sua oferta. Ele aceitou duas vezes. Primeiro aceitou Abel, depois aceitou a sua oferta. E rejeitou Caim e depois rejeitou a sua oferta. O que devemos primeiramente entender quando falamos de pecado, quando falamos, é um estudo na teologia sobre o pecado que se chama martiologia. Quando estudamos sobre isso, devemos entender que, primeiramente, Deus é soberano. Ele não escolhe na medida da vontade do caráter humano. O que eu quero dizer com isso? Deus não escolheu a oferta de Abel tão somente porque ele ofertou a Deus as primícias. Embora isso mostre, de fato, uma devoção. E a devoção de Abel se reflete em sua oferta. Mas Deus não escolheu a oferta de Abel tão somente porque a oferta dele era melhor do que a do seu irmão. Deus é soberano sobre todas as coisas. Deus sabe de todas as coisas e ele tem uma livre vontade de fazer o que ele bem quiser. Quando falamos de pecado, devemos entender que os padrões estabelecidos por Deus devem ser cumpridos. De fato, Deus aceitou a oferta de Abel, porque de fato ele ofertou algo que era do agrado de Deus. Mas Deus primeiro aceitou Abel, para depois aceitar a sua oferta. Ele foi soberano para escolher Abel. Ele foi soberano para apontar para Abel e dizer: vou ser misericordioso com você e vou escolher a sua oferta. E apontou também para Caim e falou: não vou escolher a sua oferta. Em nossa mente, às vezes pensamos que isso é uma loucura e é injustiça, mas não é. O
que o apóstolo Paulo vai dizer em Romanos capítulo 11, a partir do versículo 33? Ó, a profundidade da riqueza, da sabedoria e do conhecimento de Deus. Quão insondáveis são os seus juízos e inescrutáveis são os seus caminhos. Quem conheceu a mente do Senhor, quem foi o seu conselheiro, quem primeiro lhe deu para que ele o recompense, pois dele, por ele e para ele são todas as coisas. Ele está falando da grandiosidade de Deus. O quão ele é grande, o quão ele é livre para fazer o que quiser. Então, a primeira coisa que devemos colocar em mente ao lermos esse texto, que Deus primeiro escolheu Abel e rejeitou Caim. A segunda coisa que devemos perceber, no versículo 3 e no versículo 4, como eu falei, a ideia sobre pecado. Pecado nada mais é do que fazermos as nossas próprias vontades. Caim não fez o que foi estabelecido por Deus. Como vamos ver à frente, havia um padrão moral. Por mais que não havia uma lei escrita, como foi após centenas de anos, com a lei mosaica, a lei de Moisés, dada pelo próprio Deus, as instituições, como deveria ser uma oferta a Deus, como deveria ser feito um holocausto, havia um sentido sobre o que era certo e o que era errado. Havia uma noção e um padrão dado por Deus para como deveria ser feito, talvez, uma oferta, um sacrifício ao Senhor para que Ele se agradasse. A ideia de pecado é fazer as nossas próprias vontades. Infelizmente, no meio da igreja brasileira e da igreja mundial, como eu relatei anteriormente, pouco é falado sobre isso. Porque hoje em dia a gente vê a vontade humana como algo bom, até certo ponto. A gente vê a vontade humana como algo legal, às vezes de se fazer em nosso trabalho. A vontade, eu não estou falando somente sobre o que queremos, mas é o que a gente cultiva em nosso coração, que é o centro da nossa vida, é o centro do nosso querer. A ideia sobre o pecado é fazer o que queremos. Caim fez o que quis. Olha, eu vou oferecer esses frutos aqui e vou dar ao Senhor, como quis. Abel, o texto dá a entender que, por sua vez, não, ofereceu das primícias. E Deus se agradou porque, provavelmente, isso era um padrão moral. E esse padrão, de fato, foi estabelecido muito tempo depois de oferecer um holocausto ao Senhor, um cordeiro puro, santo, um cordeiro puro, imaculado, sem mancha, sem mácula. Um animal do rebanho, o melhor animal. Abel fez isso. Irmão, devemos entender o quão, na maioria das vezes, queremos fazer o que quisermos. E o quão isso é ruim, isso não é bom. Fazer as nossas próprias vontades. Agir pela própria impulsão do nosso coração. Isso é pecado. Ofertar ao Senhor qualquer coisa é pecado. E não somente oferecer algo ao Senhor. Às vezes estamos em nossos trabalhos, na faculdade, na própria casa, na igreja. E queremos fazer algo que está em nosso próprio coração. E na maioria das vezes sabemos que aquela vontade é pecado. E devemos dar nome a isto. Devemos entender que, como o próprio Deus vai dizer a Caim, o pecado jaz à porta, dando a entender como se fosse um animal feroz querendo atacar o próprio Caim. O pecado é isto, irmãos. É a nossa vontade, é o que está no nosso íntimo, mas também é o que está lá fora. É o que está batendo na porta do nosso coração, é o que está batendo na porta da nossa casa, na porta da nossa igreja. Isto é pecado, na maioria das vezes. E devemos dar trela. É o que pouco se tem feito. O texto é muito pesado. A palavra em si, ela é pesada. Mas é a mais pura verdade. Precisamos nos santificar, irmãos. Precisamos entender. A santidade vem do entender o que é pecaminosidade, o que é pecado. O que está nos afligindo, o que está nos afastando de Deus. O que está nos tirando do trilho,
o que está nos tirando do caminho. Devemos compreender o que é isso, nos afastar o mais depressa possível. Então, Caim oferta ao Senhor, Abel oferta ao Senhor, mas uma oferta apenas é aceita. Um homem apenas é aceito, Abel e sua oferta. O texto não mostra como que Caim e Abel soube que a oferta de Abel foi aceita e a oferta de Caim não. Mas a Bíblia mostra que Caim ficou sabendo e ficou muito irritado, ficou furioso com o Senhor. Calma aí, como é que a oferta de meu irmão é aceita e a minha não? E muito mais profundo do que isso, como é que o meu irmão é aceito e eu não? É aí que começa o pecado. E vamos dar nome: ciúme, raiva contra o próprio Deus. E é o que mais vemos no mundo hoje, não é verdade? Todos gostamos, todos nós, tanto os que estão aqui dentro, nós como crentes em Cristo, quanto os que estão lá fora, que ainda não conhecem o Senhor. Qualquer coisa que acontece, nós ficamos furiosos. E sempre lembramos de alguém maior. Olha, não fui eu que fiz isso, alguém fez. E colocamos a culpa em Deus. Foi mais ou menos isso que Caim fez, por assim dizer. Ficou irritado, furioso. Porque Deus não aceitou sua oferta, nem ele. Ficou com ciúmes, porque Deus aceitou o seu irmão e a sua oferta, e não a sua. Devemos colocar nomes aos bois. O primeiro passo de nos livrar do pecado é colocar nome a ele. É entendermos o que ele está fazendo conosco. É entender o que o ciúme faz com a gente. É entender o que a raiva faz com a gente, seja com o próximo ou seja com o próprio Deus. É entender o que a imoralidade sexual faz com a gente. É entender o que o assassinato faz com a gente. E contra o nosso próximo. É entender o que fazer a nossa própria vontade, ou abrir a porta para o animal nos estraçalhar, é entender o quão isso é perigoso. É entender o quão mal isso faz. E o texto dá continuidade do próprio Deus falando com Caim. Caim estava furioso, irritado, lembre-se disso. Porque sua oferta não foi aceita, mas a do seu irmão sim. E Deus fala: por que você anda irritado? E por que essa cara fechada? Se fizer o que é certo, não é verdade que você será aceito? O que é certo? Como eu falei antes, toda a Bíblia, e tanto capítulo 1, capítulo 2, capítulo 3 e agora o capítulo 4, dá a entender que haviam padrões morais para serem feitos no mundo, no planeta, para que Deus se agradasse. E o texto também dá a entender que Caim conhecia esses padrões. E Deus pergunta: se fizer o que é certo, não é verdade que você será aceito? Caim sabia o que era certo. Caim sabia o que era pecado e o que era agradar a Deus. Sabia a diferença de um e de outro. Mas se não fizer o que é certo, eis que o pecado está à porta. Irmãos, essa frase, eis que o pecado está à porta, ou em outras versões, o pecado jaz à porta, Caim, reflete todo o texto. Na verdade, todo o capítulo 3 e todo o capítulo 4. O pecado jaz à porta. O pecado está à tua porta. O pecado está batendo. E o que ele diz a Caim? A sua espera, o pecado está à porta, a sua espera. O desejo dele será contra você, mas é necessário que você o domine. Deus ainda dá funções a Caim para poder se desviar, se afastar do pecado que estava a cometer.
que estava cometendo e que ainda iria cometer, que era o assassinato. Olha, Caim, o pecado jaz à tua porta. Ele está falando com Caim, o pecado está à sua procura. Como eu falei, a ideia que Deus dá a Caim como um leão, ou talvez um animal feroz, querendo atacar Caim, o pecado jaz à tua porta. Basta que você o domine. É simples, embora difícil. Mas com a ajuda de Deus, é difícil, é trabalhoso. Talvez nos libertar de um pecado que temos no sótão do nosso coração. Talvez nos libertar de um pecado que estamos cometendo há tanto tempo e parece ser impossível nos libertar dele. Deus diz, basta que você o domine. Ele está à sua procura, ou talvez à sua espera, vendo você caminhar para ele, para esse leão feroz, para esse animal feroz. O pecado jaz à tua porta. O texto também fala comigo, fala com todos nós. Está falando com Caim, está falando conosco. Talvez o pecado jaz à porta de todos. Essa é a verdade, pois somos pecadores, todos nós. O pecado jaz à minha porta, talvez o pecado jaz à tua porta. O que devemos fazer? E devemos dar nome a esse animal feroz. É o que? Ciúmes? É inveja? É briga, é intriga, é facção? É bruxaria? Seja o que for, irmãos. Devemos dar nome e nos afastar dele, com a ajuda de Deus. Devemos dominá-lo com a ajuda de Deus. Santidade, pecado, são coisas totalmente distintas. Para vivermos em santidade, não devemos andar em pecado. Andando em pecado, não estamos vivendo em santidade. Mas vivendo em santidade, estamos obedecendo a Deus e agradando a Deus. Vivendo em pecado, estamos agradando ao demônio, ao diabo. Muitas das vezes a nós mesmos. O que eu falei lá atrás, o pecado nada mais é do que a nossa própria vontade. Não precisamos ir muito longe. É só sentarmos e pensarmos em nossa própria vontade. O que na maioria das vezes queremos fazer? Pecado. Ou às vezes não. Às vezes andamos até ele e cometemos. Às vezes damos brecha, ele vem até nós e cometemos. É duro, irmãos, saber que somos ruins ao ponto de, antes, sermos inimigos do próprio Deus. Hoje somos crentes, salvos em Cristo. Hoje somos devotos ao Senhor. Mas éramos inimigos antes. E se não andarmos em santidade, podemos também futuramente nos tornarmos inimigos de novo. Porque de fato é Deus quem escolhe, é Deus quem chama. Mas também temos as nossas responsabilidades para viver em santidade, perseverar em santidade. Perseverarmos em não cometer o pecado. Seja o mesmo ou seja um diferente. Dia após dia. Não estamos aqui porque somos bons. Estamos aqui porque somos maus. Porque éramos ameaças contra Deus e hoje Ele nos resgatou, hoje Ele nos salvou. Hoje Ele tomou nossos corações, tomou as nossas mentes e somos dele. Mas antes éramos inimigos.
Ó quão ruim éramos de ser inimigo contra o próprio Deus. É ruim ouvir isso, mas é verdade. Está batendo em mim também. Sou homem, sou falho. Eu confesso, irmãos, que eu lutei. Senhor, eu preciso de outra coisa, está muito difícil. Está duro. Eu estou chorando, porque sou um pecador. E cá estou eu. Está doendo em mim também. Dizer que sou ruim. Dizer que sou pecador, que sou falho. Mas é a mais pura verdade. Que somos pecadores. E que se não fosse a Cristo, não estaríamos aqui. Nós somos tão ruins quanto os que estão lá fora. Nós somos tão ruins quanto os que estão cometendo atrocidades lá fora. É doído dizer isso, mas é verdade. E Caim não dá ouvidos a Deus. O pecado jaz à porta, Caim. A sua procura. Basta que você o domine. Caim não dá ouvidos a Deus. E às vezes também esse é o nosso erro. Queremos ouvir só o que nos agrada. Muitas vezes queremos ouvir só o que é bom aos nossos ouvidos. Queremos ouvir só que somos legais, que estamos indo bem, que estamos falando bem, que estamos pregando bem, que estamos vivendo bem. Mas quando vem uma exortação, o pecado jaz à porta. A nossa primeira atitude é fechar nossos olhos, fechar nossos ouvidos e sair correndo. Só que Deus mostra a Caim que, na verdade, ele não devia sair correndo das palavras de Deus contra Caim. Ele devia sair correndo contra o pecado que estava à sua espera. Esse deve ser o nosso ato. Não correr quando uma palavra vinda do próprio Deus nos fere, mas é abraçar isto. Muitas das vezes as feridas causadas devem ser abraçadas para não sermos mortos futuramente, porque o salário do pecado é a morte. Caim também sabia disso depois de cometer o assassinato. Quando Deus vai falar com ele, ele fala: como poderei suportá-lo? Certamente alguém me matará. O salário do pecado é a morte. Muitas das vezes, as palavras vindas do próprio Deus, como o pecado jaz à porta. Você está em pecado, se endireite diante de mim. Domine este pecado. Muitas das vezes nos fere, mas devemos abraçar essas feridas para não sermos mortos. E vivermos uma bendita vida diante de Deus. Caim não deu ouvidos a Deus. Não abraçou a ferida. Não deu ouvidos, não deu trela ao que Deus falou. E o que acontece? O primeiro homicídio da raça humana. Versículo 8. Caim disse a Abel, seu irmão: vamos ao campo. Estando eles no campo, Caim se levantou contra Abel, o seu irmão, e o matou. Em um versículo, o autor descreve o assassinato. É como se fosse um filme de suspense. A gente já sabe o que vai acontecer, de fato. Já sabe que vai acontecer o assassinato. Mas quando chega na hora, acontece rapidinho. Em um versículo apenas, o autor, de forma fria, cita
o ocorrido. Olha, aconteceu isso e isso com Caim e com Abel. Caim ficou assim, assado. Deus falou isso e isso. E Caim fez isso. É como se fosse um filme de suspense. Pum, aconteceu. Acabou. E agora, o que vai se dar após isso? Porque o assassinato aqui, irmãos, embora seja o pecado descrito, é a coisa menos importante. O pecado é o que enreda todo o texto, mas o assassinato em si é a coisa menos importante. É a coisa mais sucinta. O autor escreve de forma fria para explicar a frieza do próprio Caim matando o seu irmão. Ele não fala como Caim matou o seu irmão, só falou que levou Abel ao campo e Caim matou Abel. Às vezes o pecado está tão à nossa espera, está tão à nossa procura, e ficamos sedentos porque somos ruins. E na maioria das vezes ficamos sedentos, ficamos angustiados para fazer algo que é ruim diante de Deus. E quando cometemos, é rápido. E às vezes não sentimos coisa nenhuma. Só fizemos porque era a nossa vontade. E às vezes não sentimos prazer nenhum. Versículo 9. O Senhor disse a Caim: onde está Abel, o seu irmão? Mais uma conversa de Deus a Caim. Ele respondeu: não sei. Por acaso sou o guardador do meu irmão? E o Senhor disse: o que foi que você fez? Irmãos, isso dói até em mim. Deus chega ao próprio Caim, sabendo o que ele tinha feito, e pergunta: o que foi que você fez? Depois de eu falar com você que o pecado estava à sua procura, depois de eu falar com você que bastava você dominá-lo, o que foi que você fez? Devemos refletir isso, irmãos, em toda a nossa vida. Não só aos domingos, mas de segunda a segunda, de domingo a domingo, de sábado a sábado, todos os dias da semana. O que é que estamos fazendo? Porque Deus pergunta: o que foi que você fez? Qual o pecado que você cometeu dessa vez? Diácono Marcos leu o Salmo 75 na abertura do culto. 75, não foi? Foi 75. Salmo 75 na abertura do culto. O Salmo diz que Deus é o juiz, que nele, na mão dele há um cálice, e o que resta a nós é louvá-lo. Ele é o juiz, ele é soberano, o que resta a nós é louvá-lo. É todos os dias olhar para os nossos pés, olhar para as nossas mãos e ter ciência no que a gente está tocando e aonde estamos andando. É entendermos qual o pecado que estamos cometendo para nos livrar dele, pela graça de Deus, o mais depressa possível. Nos perguntando: o que é que estamos fazendo? O que é que eu estou fazendo no meu trabalho? O que é que eu estou fazendo em casa? O que é que eu estou fazendo com os meus filhos, com a minha esposa, com o meu marido? O que é que eu estou fazendo com os meus colegas de trabalho? O que é que eu estou fazendo todos os dias da minha vida? Será que eu estou pecando contra o Senhor? Ou será que estou agradando a Ele, vivendo retamente, em santidade? Porque essa pergunta, quem vai fazer também é Deus. E aí de quem ouvir isso? O que foi que você fez? Teve uma pergunta semelhante no capítulo 3. Adão, o que foi que você fez? Foi a mulher. Eva, o que foi que você fez? Foi a serpente. Serpente, o que foi que você fez? E a desgraça do pecado caiu sobre todos, inclusive sobre a gente. O que eu estou tentando dar a entender é que Caim não é pior do que a gente. É que Adão não é pior do que a gente.
é que Eva não é pior do que a gente. Nós estamos no mesmo pé de igualdade. Todos nós somos pecadores. Todos nós, por mais horrível que pareça, somos capazes de matar alguém pelo nosso pecado. Somos capazes de desobedecer uma ordem direta de Deus e comer do fruto. Somos capazes de cometer imoralidades sexuais. O quão horrível que isso pareça, somos capazes de trair nossas esposas, de trair nossos maridos, porque somos ruins. E o Senhor disse: o que foi que você fez? A voz do sangue do seu irmão clama da terra a mim. E agora você é maldito sobre a terra, cuja boca se abriu para receber da sua mão o sangue do seu irmão. Quando você cultivar o solo, ele não lhe dará a sua força, você será fugitivo e errante pela terra. Aconteceu o assassinato. Aconteceu a queda de Caim. Aconteceu o pecado tão esperado. E agora? A consequência por este pecado. A morte. Uma consequência em vida e também uma consequência eterna. Pela entrada do pecado no mundo, recebemos também a entrada da morte. Tanto a morte física, primeiramente a morte espiritual em si. Aqueles que não confessam a Cristo estão mortos espiritualmente. A entrada da morte física, todos nós passaremos por ela. E a morte eterna. Após a pergunta, o que foi que você fez? Deus entra em litígio contra Caim, porque havia pecado. E fala: acontecerá isso e isso com você, pelas consequências de seu pecado. Neste exato momento devemos refletir. O que é que estamos fazendo? O pecado jaz à porta à nossa procura. O que é que vamos fazer para nos livrar dele? Pense, você está falando de um animal, como se o pecado fosse um animal. Você está numa floresta, correndo. E o pecado está atrás de você, no seu encalço. O que é que você vai fazer? Vai esperar para ele te pegar? Ou vai pedir auxílio? Conhecemos o dono da floresta. Conhecemos e confessamos o rei deste mundo. O rei de toda a terra. Mediante isto, mediante este assassinato, mediante este pecado, o que devemos fazer? Cuide-se para que não caia. Mas e se cairmos? O que vai acontecer conosco? O que devemos fazer diante de Deus? E se não cairmos? Há várias hipóteses. Se não cairmos é porque Deus foi misericordioso. É porque na hora exata Ele nos livrou do pecado. E se cairmos? O que devemos fazer? É duro, irmãos. Essas hipóteses podem ocorrer em diversos estágios de nossa vida. Isso não se dá no texto, mas de uma forma lógica. Temos um intercessor junto ao Pai, Cristo Jesus. Se cairmos,
Temos aquele que morreu pelos nossos pecados. Se cairmos, temos aquele que nos resgatou do império das trevas e nos trouxe ao seu reino de luz. Se cairmos, devemos nos voltar a Ele novamente e pedir perdão, porque Ele é rico em misericórdia. Se não cairmos, também devemos nos voltar a Ele, dizendo que Ele é rico em misericórdia, pois não permitiu que caíssemos no pecado. Nessas duas hipóteses, corremos a Deus, dando graças a Ele, que Ele é misericordioso, podendo nos livrar do pecado e podendo nos perdoar do pecado que cometemos. O que foi que você fez? Mediante este pecado que você cometeu, você vai sofrer isso, isso e isso. Então Caim disse ao Senhor, 13, meu castigo é tão grande que não poderei suportá-lo. O salário do pecado, irmãos, é a morte. O salário do pecado cometido por Caim é a morte. O salário do pecado cometido por Adão é a morte. O salário dos pecados que cometemos dia após dia, talvez, é a morte. O salário de todo o pecado cometido, seja ele em nosso pensamento grande e pequeno, é a morte. Lógico que sofreremos consequências diferentes em vida. Mas a morte se dá pelo mesmo, pelo pecado cometido, pela vontade feita, por ter abraçado o animal feroz que estava à nossa procura. Ele sabia que mediante o pecado cometido iria morrer. E para nós, agora crentes, que como eu falei, tem duas hipóteses. A primeira, Deus é misericordioso e nos livra do pecado. A segunda, Deus é misericordioso e nos perdoa do pecado, nos libertando deste e nos perdoando. Nós, como crentes, pecadores, ruins, o que vai acontecer? Vamos morrer como os outros? Ou mediante a misericórdia de Deus vamos viver? É interessante pensar nisso. Porque por causa de Adão, todos nós somos considerados pecadores. E não só considerados por Deus, mas de fato cometemos pecado. Mas tem uma virada de chave no Evangelho. Cristo veio para salvar pecadores. O Evangelho diz, você é pecador. A palavra de Deus diz, você é pecador. Mas aquele que diz o que foi que você fez, também diz, eu dei o meu filho para salvar você, pecador. Eu dei o meu filho para resgatar você, pecador do império das trevas. Eu dei o meu filho para libertar o seu coração, pecador. Eu dei o meu filho para carregar os meus pecados. Eu dei o meu filho. O mesmo que diz o que foi que você fez, diz, eu dei o meu filho em favor de muitos. Vai comigo, por gentileza, em Romanos. Já finalizando, Romanos, capítulo de número 5. Temos tempo? Leremos desde o versículo 12 até o versículo 21. Romanos, capítulo de número 5, do versículo 12 ao versículo 21. Amém? Portanto, eu não vou, porque de fato esse texto, ele começa na verdade desde o capítulo 3. Ele está abrindo a ideia sobre a justificação pela fé. O apóstolo Paulo está abrindo uma ideia sobre a justificação pela fé. Fala de Abraão, desde os primórdios
de Israel, até o exato momento aqui em que ele escreve. Então, eu não vou ler tudo, mas, se possível, vocês em casa, ao longo da semana, leiam o capítulo 3, o capítulo 4 e o capítulo 5, porque ele está falando dessa justificação, ele está falando da queda humana e da vitória em Cristo desde o capítulo 3. Versículo 12 do capítulo 5. Portanto, assim como por um só homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado veio a morte, assim também a morte passou a toda a humanidade, porque todos pecaram. Porque antes de a lei ser dada, havia pecado no mundo, mas o pecado não é levado em conta quando não há lei. No entanto, a morte reinou desde Adão até Moisés, mesmo sobre aqueles que não pecaram à semelhança da transgressão de Adão, o qual prefigurava aquele que havia de vir. O dom gratuito não é como a ofensa, porque se muitos morreram pela ofensa de um só, muito mais a graça de Deus e o dom pela graça de um só homem, Jesus Cristo, foram abundantes sobre muitos. O dom, entretanto, não é como no caso em que somente um pecou, porque o julgamento derivou de uma só ofensa, mas a condenação mas a graça deriva de muitas ofensas para a justificação. Se a morte reinou pela ofensa de um, e por meio de um só, muito mais os que recebem a abundância da graça e o dom da justiça reinarão em vida por meio de um só, a saber, Jesus Cristo. Eu vou ler até o final, mas esse é o ponto central. Por meio da condenação de um só homem, todos são condenados. E também por meio da condenação de um só homem, da morte de um só homem, Jesus Cristo, todos são salvos. Todos aqueles a quem ele escolheu. Os muitos, descrito pelo profeta, são salvos. Estão conseguindo me escutar? Portanto, assim como por uma só ofensa veio o juízo sobre todos os seres humanos para a condenação, assim também por um só ato de justiça veio a graça sobre todos para a justificação que dá a vida. Porque, como pela desobediência de um só homem, muitos se tornaram pecadores. Assim também, por meio da obediência de um só, muitos se tornarão justos. A lei veio para que aumentasse a ofensa, mas onde aumentou o pecado, aumentou muito mais a graça, a fim de que, como o pecado reinou pela morte, assim também a graça reinasse pela justiça que conduz à vida eterna por meio de Jesus Cristo, nosso Senhor. Pela morte, pelo pecado de um só, pela condenação de um só, todos nós somos condenados. O primeiro Adão. Mas o segundo Adão, Jesus Cristo, pela morte deste, pelo ato de justiça, carregando os pecados de muitos, muitos serão salvos. No qual todos nós somos estes. Os que serão salvos pela morte do Cordeiro. Por um entrou a morte. Pelo outro, pela morte do outro, Jesus Cristo, entrou a vida. Pela desobediência de um só, entrou a condenação. Pela obediência de um só, entrou a vida. Olhando para o pecado, olhando para o estudo, a martiologia, entendendo um pouco mais sobre o que é pecado, sobre como ele ocorre, como ele é descrito na Bíblia, também olhamos e entendemos do que e o porquê fomos salvos. Fomos salvos do pecado. E para a glória de Deus, vivermos uma vida abundante e muito mais do que isso, eterna. Todos pecaram e carecem da glória de Deus. Fazemos parte desta palavra. Mas muitos destes são e serão salvos por Cristo, por intermédio de sua justiça e de seu sangue. Eu não estou aqui para colocar medo em mim e em vocês. A palavra de Deus não é para colocar medo em mim e em vocês. A palavra de Deus nos mostra e nos faz entender o que éramos, o que somos e, por intermédio de Cristo, o que seremos.
A graça de Deus é essa, irmãos. Que éramos e somos pecadores, mas que por meio da cruz do Calvário fomos regenerados, justificados, somos santificados e um dia seremos glorificados eternamente. Então pense de fato, eu sou pecador, porque de fato somos. Pense de fato, eu sou ruim, porque de fato somos. Mas o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores se entregou por mim e por você para vivermos uma vida santa, para vivermos uma vida nos afastando cada vez mais desse animal feroz que é o pecado que tenta nos tomar. Louvado seja o nome do Senhor, irmãos. Porque não estamos aqui, como diz a confissão positiva, porque somos bons e somos melhores do que os outros. Estamos aqui porque somos maus. Estamos no mesmo pé de igualdade do que todos os outros que estão lá fora. A única diferença é que Cristo, mediante o seu sacrifício perfeito, o Cordeiro Santo, mediante a cruz do Calvário, nos resgatou para Ele, para vivermos uma vida santa e agradável diante do mesmo. Mediante o pecado de um só homem, todo o resto foi condenado. Mediante a justiça de um só, muitos são salvos. E fazemos parte deste muitos. Louvado e exaltado seja o nome do Senhor, irmãos. Porque nos livra e nos liberta cotidianamente do pecado. E apontando para a eternidade, ainda vivemos num mundo com a presença do pecado, mas um dia também seremos libertos dessa presença na vinda gloriosa de Cristo. Oremos. Louvado e exaltado seja o teu nome, Senhor. Porque mediante o teu amor, somos libertos do pecado. Mediante o teu amor, somos libertos de cometê-lo. Mediante o seu amor, somos continuamente levados a não cometê-lo. E mediante o seu amor, somos perdoados quando cometemos. Louvado seja o teu nome, Senhor. Pois através da vida, da morte e da ressurreição de Cristo, hoje sabemos que somos pecadores salvos por Cristo. Isso nos leva a engrandecê-lo, Senhor. Nos leva a exaltá-lo, sabendo que o que éramos e o que ainda somos não mais agora é visto por ti, pois o Senhor nos justificou. De fato, continuamos pecadores, mas agora justos por intermédio do sangue de Cristo. Louvado e exaltado seja o teu nome, Senhor. Louvado e exaltado seja o teu nome, Senhor, pelo teu sangue redentivo. Louvado e exaltado seja o teu nome, Senhor, pois nos liberta deste pecado, nos sara deste pecado, nos fere para que não morramos, mas que vivamos eternamente. Mediante a tua palavra, o pecado jaz à porta. Muitas das vezes somos feridos, como disse, mas isso é para que não morramos. Louvado seja o teu nome, Senhor, porque não somos destinados à morte, como deveríamos ser. Agora somos destinados à vida eterna. Não somos destinados à morte eterna por conta de nosso pecado, mas mediante a Cristo somos destinados à vida eterna. Toda a honra e toda a glória sejam dados a ti, Pai. Em nome de Jesus. Amém.